Boa tarde a todos. Hoje, meu grupo Ana Júlia Ribeiro, Felipe Hiroshi, Mariana Caires e Murilo Corrêa iremos falar sobre a violência moral. O que é violência moral? Dentre os diversos tipos de violência que existem, a violência moral trata-se resumidamente de quaisquer condutas que levem à calúnia, à difamação ou à injúria. Sabendo disso, é importante identificar as diferenças também entre os três termos mencionados. Calúnia. Primeiramente, a calúnia trata-se de acusar uma pessoa publicamente de um crime. De uma forma mais prática, pode-se dizer que a calúnia é causada pela narração pública de um fato criminoso sem ter como provar a veracidade do que foi dito em relação a quem está sendo acusado. Difamação. Já a difamação ocorre pela atribuição de algum fato, seja ele verdadeiro ou não, em relação a uma pessoa, de tal forma que ofenda e manche sua reputação, ou seja, sua honra objetiva. Vale ressaltar também que não se trata necessariamente de xingamento, pois neste caso a ideia relaciona-se mais com a injúria. E por último, a injúria. Temos a injúria que, ao contrário da difamação, relaciona-se mais com o xingamento e a atribuição de uma qualidade negativa a alguém de tal forma que seja pejorativo à honra subjetiva de uma pessoa, seja o que foi dito verdadeiro ou falso em relação à vítima. Desta maneira, a injúria tem mais relação com a autoestima e as emoções da pessoa, afetando-a psicologicamente. É possível citar a injúria discriminatória como exemplo, quando o ato de injúria tiver fundamento baseado na etnia, na orientação sexual, na religião, etc. Exemplos básicos de violência moral. É configurada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Exemplos: acusar de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima da vítima, rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir e etc. Como acontece? A violência moral tem uma relação forte com a violência psicológica. Desta forma, a violência moral dá-se pelos comportamentos ofensivos, assim como humilhação, ofensas, gritos, xingamento, entre outros atos que causam dano emocional ou diminuem a autoestima. A violência moral frequentemente se passa através de ofensas que podem ocorrer em qualquer lugar, visto que estes crimes de honra podem acontecer até mesmo no seu próprio lar, chegando a ser clara a pessoa devido à pressão e ansiedade que a violência moral pode causar. Somando com a internet, que promove uma falsa sensação de anonimato, fazendo que sua instantaneidade torne as ofensas no mundo virtual igualmente cada vez mais frequentes e de proporções incalculáveis. Assim, é preciso tomar cuidado até mesmo em ambientes virtuais, pois através deles é possível receber comentários que desrespeitem a honra de um indivíduo, assim como no mundo físico. Apesar das tentativas de explicar o porquê dos comportamentos violentos de algumas pessoas, não há um fator único que necessariamente explique o motivo disto ou o porquê de a violência estar mais presente em algumas comunidades do que em outras. Segundo a ONU, é possível dizer que a violência é resultado da interação de vários fatores, como experiências individuais, relacionais, sociais e culturais. É importante tentar entender, entretanto, as raízes de alguns atos para ter uma melhor compreensão de como evitar e prevenir que casos de violência ocorram novamente. Com o primeiro modelo, o individual, é importante primeiramente analisar os fatores individuais da pessoa para entender os comportamentos para saber como evitá-los. Dessa forma, pode-se analisar fatores demográficos, baixa escolaridade ou histórico de agressão. Assim, nessas características citadas, fica o aumento da probabilidade de, talvez, levar a pessoa a cometer a violência. É interessante levar em consideração, portanto, o cenário individual da pessoa para ter um melhor conhecimento de como resolver esse problema. O próximo modelo, o relacional, apresenta e explora mais as interações sociais de pessoas próximas, como membros da família, pares e etc. Dessa maneira, busca entender a relação entre a violência e pessoas próximas à pessoa. Dessa maneira, no contexto de violência moral, inclusive, a violência interpessoal entre jovens, segundo as pesquisas, os jovens estão muito mais propícios a se envolver com atividades negativas quando esses comportamentos são encorajados ou aprovados por seus amigos. Ou seja, pares, parceiros e membros da família têm o potencial de modelar o comportamento e as experiências de um indivíduo. Entretanto, quebrar essa regra, conscientizar sobre o assunto e desenvolver um senso crítico nessas pessoas é primordial.
O modelo comunitário examina os contextos comunitários, evidentemente, em que as relações sociais estão mergulhadas, como escolas e locais de trabalho. Logo, tenta buscar origens e características desses ambientes em relação a como estão associados a modelarem vítimas ou causadores da violência moral. Assim, fatores como nível de mobilidade residencial, heterogeneidade étnica e cultural da população e densidade populacional são fatores deste modelo. Entretanto, a pergunta a se fazer é: o que e como a comunidade na qual o indivíduo vive atua no sentido de violência moral? Percebe-se dessa forma que comunidades caracterizadas por problemas como o tráfico de drogas e altos níveis de desemprego têm probabilidade de terem participação na causa da violência. Assim, é importante resolver esses problemas sociais comunitários. O último modelo, que é o social, examina os fatores sociais mais amplos que influenciam as taxas de violência. Aqui estão incluídos os fatores que levam o clima promissor à violência, aqueles que reduzem as inibições contra a violência e aqueles que criam e sustentam lacunas entre diferentes segmentos da sociedade ou tensões entre diferentes grupos, por exemplo. Dentre os fatores sociais que podem levar à violência moral, destacam-se as normas culturais que apoiam injúrias discriminatórias, de algum modo, como um modo aceitável de resolver conflitos, normas que fortalecem a dominação moral patriarcal completamente lógica, de forma sexista sobre as mulheres, e normas difamatórias que apoiam conflitos políticos. Os fatores sociais amplos incluem políticas de saúde, educacionais, econômicas e sociais que mantêm altos níveis de desigualdade econômica ou social entre grupos na sociedade. Com tudo o que foi dito anteriormente, é possível concluir que a violência é um problema com várias raízes, sejam elas por motivos psicológicos, sociais ou ambientais. Logo, é essencial serem enfrentadas em diversos níveis ao mesmo tempo. Desta maneira, há formas de prevenção ou intervenção, sendo estas a prevenção primária, uma abordagem que visa prevenir a violência antes que ela ocorra, de acordo com as particularidades de cada caso, a prevenção secundária, que se concentra em respostas mais imediatas à violência, como denúncias contra o agressor moral, e a prevenção terciária, que se concentra em cuidados de longo prazo frente à violência, como a reabilitação e reintegração, tentativas de diminuir traumas e obter tratamentos psicológicos associados com a violência. Também deve-se ressaltar que lidar com a violência em vários níveis envolve cuidar de múltiplos aspectos, que não apenas valem a violência moral em específico. No entanto, pode-se citar os seguintes aspectos: atentar e agir sobre fatores de risco individuais, criar ambientes familiares e saudáveis, atacar a desigualdade de gênero, atitudes e práticas culturais prejudiciais, e agir sobre os fatores culturais, sociais e econômicos mais amplos, de tal maneira que evite a violência, incluindo medidas para reduzir o abismo entre a desigualdade socioeconômica para garantir acesso igualitário a bens, serviços e oportunidades, destruindo as raízes mencionadas previamente para que não haja futuros casos de violência. A violência pode ser prevenida. A ONU, em específico, apresenta 7 proposições baseadas em exames e evidências científicas sobre a eficiência de intervenções para prevenir violência interpessoal. Entretanto, a prevenção de violência pode ser feita das seguintes formas: desenvolvendo relações interpessoais seguras, estáveis e saudáveis, desenvolvendo habilidades de vida com as pessoas, reduzindo a disponibilidade do uso danoso de álcool, reduzindo o acesso a armas para evitar consequentemente a violência física, promovendo a igualdade de gênero para prevenir a violência ou injúria contra mulheres, mudando normas culturais e sociais que apoiam quaisquer tipos de violência, além do qual apresentamos, e criando programas de identificação, cuidado e apoio a vítimas. Assim como explicado ao longo da apresentação, a violência moral trata-se majoritariamente de injúrias, podendo incluir também a calúnia e a difamação, ou seja, quaisquer tipos de crimes contra a honra do indivíduo. É importante, entretanto, encontrar as raízes do problema com o objetivo de impossibilitar futuros casos de violência, pois a violência possui consequências como danos psicológicos e deve ser evitada a todo custo da melhor forma possível. Em caso de violência moral ou qualquer tipo de violência, diz que 180. Violência moral é crime. Artigo 7º, inciso 5 da Lei 11.340 de 2006. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Esse foi o nosso trabalho. Esperamos que tenham gostado e estamos todos juntos contra a violência.